Meu nome é Isabel, mas a maioria das pessoas me chama de Bel ou Belinha. Alguns até me chamam de Bebel, embora eu nunca tenha gostado muito desse apelido. Cresci no que você chamaria de uma família comum: mãe, pai e minha irmã mais velha, Catarina. Catarina é 7 anos mais velha que eu, e caramba, isso fez toda a diferença. Desde que me lembro, nossa casa era como um santuário à existência de Catarina. Cada parede tinha uma foto do seu primeiro sorriso, seus primeiros passos ou seus desenhos rabiscados que mamãe e papai tratavam como se fossem Picassos. Eu só estava lá. Me acostumei, sabe? Usar as roupas velhas de Catarina, brincar com seus brinquedos antigos. Não era ótimo, mas eu não conhecia nada diferente. Só aprendi a ficar quieta e não fazer alarde. Conforme os anos passavam, o padrão continuava. Catarina ganhava roupas novas, eu ficava com as antigas. Ela ganhava os brinquedos mais recentes, eu ficava com os que ela não queria mais. Mas eu nunca reclamava. Eu só existia. O ensino médio veio e foi. Catarina já tinha saído de casa nessa época, indo para a faculdade com uma bolsa de estudos. Pensei que talvez agora meus pais me notassem mais, mas não. Era tudo sobre as aventuras universitárias de Catarina, o novo namorado de Catarina, o futuro de Catarina. Então veio o grande anúncio. Catarina entrou em casa num domingo à tarde, toda sorrisos e animação. Mãe, pai, eu vou me casar, ela gritou. Você pensaria que ela tinha acabado de anunciar a cura do câncer ou algo assim. Mamãe caiu no choro, papai começou a gritar e pular. Eu só fiquei sentada ali, me perguntando se alguém lembrava que eu estava na sala. Catarina se virou para mim, seus olhos brilhando. Belinha, você vai ser minha dama de honra, né? Eu assenti, forçando um sorriso. Claro, Catarina. Parabéns. Enquanto todos se abraçavam, choravam e riam, eu escapuli da sala. Ninguém notou. Eles nunca notavam. O casamento de Catarina acabou sendo um evento maior do que qualquer um esperava. Uma noite, eu ouvi meus pais conversando em voz baixa na cozinha. Vamos ter que fazer um empréstimo, papai disse, a voz tensa. Mamãe suspirou. Eu sei, mas é o grande dia da Catarina. Não podemos decepcioná-la. Senti um nó se formar no meu estômago. Eles estavam entrando em dívida pelo casamento de Catarina. Eu queria dizer algo, apontar o quão louco isso era, mas eu sabia que não adiantaria. Minhas opiniões não importavam muito nesta casa. O casamento foi um evento luxuoso. Catarina parecia uma princesa e nossos pais irradiavam orgulho. Eu fiquei lá no meu vestido de dama de honra, me sentindo invisível como sempre. Depois da lua de mel, Catarina soltou outra bomba. Decidi ser dona de casa, ela anunciou durante um jantar de domingo. João ganha o suficiente para nós dois. Mamãe e papai trocaram olhares. Eu podia ver a preocupação nos olhos deles, mas eles forçaram sorrisos. Isso é maravilhoso, querida, mamãe disse. Se é o que te faz feliz. Eu queria gritar. Eles tinham feito um empréstimo para o casamento dela, e agora ela nem ia trabalhar. Mas eu mantive minha boca fechada, mexendo a comida no meu prato. Não demorou muito para Catarina ficar grávida. De gêmeos, nada menos. Nossos pais ficaram completamente malucos. Gêmeos, papai ficava repetindo, balançando a cabeça em admiração. Dá para acreditar? Eu podia acreditar. Eu também podia acreditar no que veio a seguir. Deveríamos ajudá-los a comprar uma casa, mamãe sugeriu uma noite. Eles vão precisar do espaço com 2 bebês a caminho. Papai concordou. Poderíamos fazer o pagamento inicial de uma hipoteca. Tem aquela casa legal não muito longe daqui? Eu não consegui ficar quieta dessa vez. Vocês estão falando sério? Eu soltei. Vocês já estão endividados com o casamento e agora querem comprar uma casa para eles? Eles olharam para mim como se tivessem esquecido que eu estava ali. Talvez tivessem. Isabel, mamãe disse, sua voz severa. É isso que a família faz. Nós nos ajudamos. Os gêmeos nasceram alguns meses depois. 2 menininhos, fofos como botões. Mamãe e papai estavam nas nuvens,
passando cada momento livre na nova casa de Catarina, babando sobre os bebês. Enquanto isso, eu estava terminando o ensino médio, tentando descobrir meus próximos passos. Faculdade era a escolha óbvia, mas como eu ia pagar por isso? Uma noite, eu criei coragem para perguntar: Mãe, pai, eu tenho olhado algumas faculdades. Que bom, querida, mamãe disse, sem tirar os olhos do álbum de fotos dos gêmeos que ela estava montando. Eu estava pensando, vocês poderiam me ajudar com a mensalidade? Eles trocaram aquele olhar de novo. Aquele que dizia que eles prefeririam estar falando sobre qualquer outra coisa. Bem, docinho, papai começou, nós adoraríamos ajudar, mas com o empréstimo do casamento da Catarina e ajudando com a casa. Podemos cobrir metade, mamãe interrompeu, mas você vai precisar dar um jeito no resto sozinha. Eu me senti como se tivesse levado um soco no estômago. Metade? Era tudo que eles podiam fazer, depois de tudo que tinham feito por Catarina? Mas eu sabia que discutir era inútil. Tudo bem, eu disse, minha voz pequena. Obrigada. Enquanto eu voltava para meu quarto, os ouvi retomando a conversa sobre as últimas realizações dos gêmeos. Eu consegui entrar na faculdade comunitária local. Não era a minha escola dos sonhos, mas era a única que eu podia pagar com a mísera contribuição dos meus pais. Para compensar a diferença, arranjei um emprego de meio período em uma lanchonete próxima. Deixe-me dizer, esperar meses enquanto tenta acompanhar o trabalho da faculdade não é moleza. Eu me arrastava para casa na maioria das noites, sonhando com minha cama. Mas mesmo esse pequeno conforto muitas vezes me era arrancado. Começou numa sexta-feira à noite. Eu tinha acabado de terminar um turno brutal e estava ansiosa para mergulhar na minha cama, quando entrei e encontrei Catarina na nossa sala de estar, os gêmeos engatinhando ao redor dos seus pés. Ah, Belinha, ela exclamou. Graças a Deus você está aqui. Estou no meu limite com esses dois. Você se importa de olhá-los um pouquinho? João e eu não temos uma noite de encontro há séculos. Antes que eu pudesse abrir a boca, ela já estava saindo pela porta, me deixando com 2 bebês de 3 anos gritando. Que diabos, eu murmurei, olhando para meus sobrinhos. Mamãe apareceu vinda da cozinha. Sua irmã está exausta. É isso que a família faz. Além disso, vai ser uma boa prática para quando você tiver seus próprios filhos. Eu quis gritar. Filhos? Eu mal estava mantendo minha cabeça fora d'água como estava. Isso se tornou um acontecimento regular. Todo fim de semana, sem falta, Catarina aparecia, largava os gêmeos e sumia. Às vezes ela dizia que tinha recados para fazer, outras vezes ela e João iam ver um filme ou jantar fora. E toda vez eu acabava fazendo o papel de babá. Num sábado, após uma semana particularmente infernal de provas, eu já tinha tido o suficiente. Catarina tinha acabado de sair voando pela porta, deixando os gêmeos no meio de uma birra. Mãe, pai, eu disse, tentando manter minha voz firme, isso não é justo. Estou exausta. Eu trabalho, eu estudo, e agora esperam que eu desista dos meus fins de semana também? Papai mal levantou os olhos do jornal. Belinha, sua irmã precisa de ajuda. Você deveria ficar feliz em ajudar. Mas e o que eu preciso? Eu protestei. Estou me matando aqui. Mamãe suspirou. Isabel, não seja egoísta. Catarina tem 2 crianças para cuidar. Você não sabe o quão difícil isso é. Eu desisti. Estava claro que eles não iam me ouvir. Então me resignei ao meu destino. Aulas durante a semana, trabalho à noite e babá não remunerada nos fins de semana. Vida pessoal. Ah, isso era piada. A coisa mais próxima que eu tinha de uma vida social era conversar com os clientes na lanchonete. Encontros? Nem pensar. Entre o trabalho, os estudos e os gêmeos, eu mal tinha tempo para tomar banho, muito menos conhecer alguém. Eu estava no meu limite. A constante malabarismo entre trabalho, escola e babá forçada tinha me deixado esgotada, tanto física quanto mentalmente. Eu precisava de uma pausa. Uma de verdade, longe de tudo e de todos. Então tomei uma decisão. Mãe, pai, anunciei uma noite, vou tirar alguns dias de folga. Vou para a praia.
A reação deles me surpreendeu. Pela primeira vez, eles realmente pareciam felizes por mim. Isso é maravilhoso, Belinha, mamãe exclamou. Onde você vai? Eu contei a eles sobre o motel barato que eu tinha encontrado online, bem na beira do mar. Nada fancy, mas era tudo que eu podia pagar. Papai assentiu aprovadoramente. Boa pra você, filhota. Você merece um descanso. Eu quase caí de costas de choque. Isso estava realmente acontecendo? Eles estavam realmente reconhecendo minhas necessidades pela primeira vez? O dia finalmente chegou. Arrumei minha mala, peguei um ônibus e senti o peso saindo dos meus ombros a cada quilômetro que passava. Quando finalmente cheguei à costa, não podia acreditar na minha sorte. O motel era pequeno e um pouco decadente, mas a vista para o oceano era espetacular. Larguei minha mala no quarto e fui direto para a praia. O ar salgado encheu meus pulmões e, pela primeira vez em meses, senti que podia respirar. Me dei ao luxo de almoçar em um cafezinho à beira-mar, saboreando cada mordida. Sem crianças gritando, sem lição de casa, sem clientes para agradar. Só eu, meus pensamentos e o som das ondas. Quando o sol começou a se pôr, voltei para o motel, já planejando minha noite de solidão pacífica. Mas ao me aproximar do meu quarto, ouvi vozes familiares. Surpresa, Belinha! Congelei. Ali, parados do lado de fora do quarto ao lado do meu, estavam mamãe e Catarina, com os gêmeos correndo em círculos ao redor das pernas delas. O que vocês estão fazendo aqui? Gaguejei, meu coração afundando. Não podíamos deixar você ficar sozinha nas suas férias, mamãe cantarolou, então decidimos nos juntar a você. Estamos bem ao lado. Notei as malas deles do lado de fora de um dos quartos mais legais. Claro, eles tinham se dado ao luxo de ficar nos melhores quartos, enquanto eu estava na opção econômica. Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, Catarina estava empurrando os gêmeos na minha direção. Os meninos estavam loucos para ver o oceano. Você não se importa de olhá-los um pouquinho, não é? Eu quero dar uma caminhada na praia. E eu preciso ir ao mercado, mamãe acrescentou. Voltamos logo. Assim, elas se foram, me deixando parada ali com 2 meninos de 3 anos super animados puxando minhas mãos. O que se seguiu foram as piores férias da minha vida. Os gêmeos estavam fora de controle, destruindo meu pequeno quarto como tornados. Eles rasgaram as cortinas, quebraram copos e, de alguma forma, conseguiram entupir o vaso sanitário com maçãs. Tive que gastar dinheiro que não tinha com reparos e chamar um encanador. No final do fim de semana, eu estava mais exausta do que nunca. A gota d'água foi quando Catarina teve a audácia de reclamar o quão cansada ela estava de toda a viagem. Eu perdi a cabeça. A discussão que se seguiu foi épica. Eu gritei, mamãe chorou, Catarina fungou e os gêmeos berraram durante tudo isso. Arrumei minhas malas naquela noite e peguei o primeiro ônibus para casa pela manhã. Enquanto eu via a costa desaparecer atrás de mim, senti algo mudar dentro de mim. Isso não podia continuar. Algo tinha que mudar. Me arrastei pela porta da frente, o cansaço pesando em meus ombros. Papai estava em seu lugar de sempre, olhos grudados na TV. Ele mal grunhiu um olá quando passei. Desabei na cama naquela noite, minha mente um turbilhão de emoções e planos meio formados. Quando a manhã chegou, eu sabia o que tinha que fazer. Eu estava na metade do caminho de fazer as malas quando ouvi a porta da frente bater. A voz da mamãe soou, aguda e irritada. Isabel. Onde você está? Ela apareceu na porta do meu quarto, o rosto vermelho de raiva. Não acredito que você simplesmente nos deixou lá. Você tem alguma ideia de como foi difícil cuidar dos gêmeos sozinhos? Mordi a língua para não responder que eu cuido dos gêmeos sozinha o tempo todo. Em vez disso, continuei arrumando a mala. Os olhos de mamãe se estreitaram ao observar a cena. O que você está fazendo? Estou indo embora, eu disse, minha voz mais firme do que eu me sentia. Estou me mudando. As reações foram imediatas e previsíveis. Como você pode ser tão egoísta? Mamãe gritou. Depois de tudo que fizemos por você. O rosto de papai ficou vermelho. Sua menina ingrata. Você pensou na sua irmã? Quem vai ajudá-la com os gêmeos?
Senti algo estalar dentro de mim. Minha irmã. E eu? Quando alguém nesta família já pensou no que eu preciso? Isabel, mamãe ofegou. Não, estou falando sério, insisti. Catarina tem um marido. Deixe que ele ajude com as crianças. Eu preciso me concentrar na minha própria vida. Escute aqui, mocinha, papai rosnou. Se você sair por aquela porta, não espere que continuemos pagando sua faculdade. Você estará por conta própria. Olhei para os dois, essas pessoas que deveriam me amar e apoiar incondicionalmente. Naquele momento, percebi que eles eram estranhos para mim. Tudo bem, eu disse, fechando o zíper da minha mala. Prefiro estar por conta própria do que viver assim. Sem vida pessoal, sem tempo para mim, só demandas constantes e crianças gritando. Estou fora. Passei por eles, arrastando minha mala escada abaixo. Eles me seguiram, ainda gritando, mas eu os ignorei. Quando alcancei a maçaneta da porta, mamãe fez uma última tentativa. Se você sair agora, nem se dê ao trabalho de voltar. Fiz uma pausa, minha mão na maçaneta. Então, sem olhar para trás, abri a porta e saí para o desconhecido. As próximas semanas foram um borrão. Fiquei no sofá de uma colega de classe enquanto me desdobrava para encontrar uma solução mais permanente. Eventualmente, me conectei com uma garota do meu grupo de estudos que também estava procurando uma colega de quarto. Encontramos um apartamento minúsculo que mal podíamos pagar entre nós duas. Com meus pais cortando meu apoio financeiro, tive que pegar mais turnos na lanchonete. Eu estava trabalhando quase em tempo integral, além das aulas. Havia noites em que eu achava que não conseguiria, quando o cansaço era tão profundo que eu mal conseguia pensar direito. Mas sabe de uma coisa? Pela primeira vez na minha vida, eu me sentia livre. Ninguém estava fazendo demandas do meu tempo, ninguém estava me fazendo sentir culpada por não fazer babá ou colocando as necessidades deles antes das minhas. O apartamento era pequeno, minha cama era um colchão no chão, mas era meu. Me joguei nos estudos com uma determinação que não sabia que possuía. Cada noite em claro, cada evento social perdido, cada turno extra, tudo estava trabalhando em direção ao meu objetivo, meu futuro. Antes que eu percebesse, 2 anos tinham se passado. Enquanto eu estava sentada no auditório no dia da formatura, esperando meu nome ser chamado, vasculhei a multidão. Uma pequena parte de mim esperava ver um rosto familiar, mamãe, papai, até mesmo Catarina. Mas os assentos que eu havia reservado permaneceram vazios. A vida após a faculdade foi como entrar em um mundo totalmente novo. Consegui um emprego em uma empresa de marketing e, de repente, eu tinha uma renda estável que não era apenas para sobreviver. Pela primeira vez em anos, eu podia respirar aliviada. Aluguei meu próprio apartamento. Nada fancy, mas era todo meu. Sem colegas de quarto, sem drama familiar, apenas paz e tranquilidade. E deixe-me dizer, era glorioso. Comecei a fazer todas aquelas coisas normais que tinha perdido antes. Saí em encontros, fiz novos amigos, até tive alguns relacionamentos curtos. Nada sério, mas era divertido ser jovem e despreocupada pela primeira vez. Meus pais? Eles ainda estavam na jogada, mas mal e mal falávamos talvez uma vez por mês, conversas tensas cheias de silêncios constrangedores e desaprovação mal disfarçada. Eles ainda estavam magoados por eu ter me mudado, e eu não estava exatamente correndo para consertar as coisas. Então veio meu aniversário de 25 anos. Eu tinha planos com amigos, nada extravagante, apenas jantar e drinks. Mas uma semana antes, recebi uma ligação da mamãe. Isabel, ela disse, sua voz estranhamente alegre, queremos que você venha para seu aniversário. A família toda vai estar lá. Contra meu bom senso, concordei. Quando cheguei à casa dos meus pais, era como voltar no tempo. Catarina e o marido estavam lá, os gêmeos, agora com 7 anos, correndo como pequenos tornados. Vários tios, tias e primos circulavam, todos sorrisos e abraços. Feliz aniversário, Belinha, eles cantaram em coro quando entrei. Forcei um sorriso, aceitando abraços e votos de felicidades. Então vieram os presentes. A maioria era típica, roupas, livros, cartões presente. Mas então mamãe me entregou um envelope com um floreio.
Isso é de todos nós, ela disse, radiante. Abri, meu estômago afundando quando vi o que estava dentro. Uma passagem para um resort na praia. Vamos todos, papai anunciou orgulhosamente. Uma grande viagem em família. Pagamos tudo. Congelei. Uma viagem em família com os gêmeos? Era minha viagem à praia arruinada acontecendo de novo. Abri a boca para recusar, mas mamãe apertou meu braço, sussurrando rispidamente: nem pense em fazer uma cena. Não na frente de todo mundo. Então eu sorri e agradeci a todos, enquanto gritava internamente. A festa foi acabando, os parentes foram saindo e finalmente éramos só nós, eu, mamãe, papai, Catarina e sua família. Foi aí que eu soltei tudo. Não vou, eu disse categoricamente. O quê? Catarina ofegou. Mas é uma viagem em família. Exatamente, eu respondi. E não estou interessada em passar minhas férias fazendo o babá dos seus filhos de novo. Catarina caiu no choro. Você não nos ama nada, não é? Você não se importa com seus sobrinhos. Eu me importo com eles, sim, retruquei. Mas se eu quisesse filhos, eu teria os meus próprios. A discussão foi e voltou. Mamãe me chamou de ingrata, papai parecia decepcionado, Catarina continuava chorando. Todos tentaram me fazer sentir culpada, me pressionar a ceder. Tá bom, eu disse finalmente, minha voz cansada. Eu vou. Todos pareceram aliviados, como se tivessem vencido alguma grande batalha. Mas eles não tinham ideia do que estava por vir. O dia da partida chegou e me vi no aeroporto, cercada pela minha família excessivamente alegre. Catarina e o marido estavam praticamente pulando de empolgação, já fazendo planos para todo o tempo que teriam sozinhos enquanto eu cuidava dos gêmeos. Vocês vão se divertir tanto com a tia Belinha, Catarina disse aos meninos, piscando para mim. Ela vai levar vocês à praia, construir castelos de areia, talvez até fazer snorkel. Mamãe e papai também estavam radiantes, falando sobre como seria bom para Catarina ter uma folga. Nenhuma vez alguém perguntou o que eu queria fazer nessas férias. Estava claro que todos me viam como nada além de uma babá conveniente. Quando nos aproximamos do balcão de check-in, fiz minha jogada. Ah, exclamei, fingindo desconforto. Preciso ir ao banheiro. Vocês vão na frente e façam o check-in. Encontro vocês no portão. Eles assentiram, distraídos com a bagagem e crianças animadas. Observei enquanto eles entravam na fila, então virei e caminhei rapidamente na direção oposta. Meu coração estava acelerado quando me aproximei de um balcão de check-in diferente. Entreguei meu passaporte e a passagem que eu tinha comprado semanas antes, um voo para um pequeno e tranquilo resort em uma ilha. Uma vez passada a segurança, encontrei um canto quieto e peguei meu celular. Minha mão tremia levemente enquanto eu digitava uma mensagem para a mamãe. Não vou com vocês. Estou indo para minhas próprias férias. Aproveitem a viagem. Apertei enviar e imediatamente desliguei o telefone, não querendo lidar com a repercussão ainda. Eu podia quase ouvir a explosão de raiva e incredulidade que estaria acontecendo no outro balcão de check-in. Enquanto me acomodava no meu assento no avião, liguei meu telefone brevemente. Ele imediatamente explodiu com notificações, chamadas perdidas, mensagens de voz, mensagens de texto furiosas. Ouvi uma mensagem de voz da mamãe, sua voz estridente e furiosa. Isabel Martins, como você ousa abandonar sua família assim? Você arruinou tudo. Sua irmã está aos prantos, o marido dela está furioso. Eles estavam contando com você para cuidar dos meninos, e eu tinha planos. Você é a pessoa mais egoísta e ingrata. Enquanto o avião decolava, eu bebia meu champanhe e olhava pela janela. A culpa ainda estava lá, um pequeno nó no meu estômago. Eu sabia que teria que lidar com as consequências eventualmente. Haveria telefonemas raivosos, acusações chorosas, provavelmente outra rodada de ser chamada de egoísta e ingrata. Mas, acima de tudo, eu me sentia livre, leve, como se pudesse finalmente respirar pela primeira vez em tanto tempo quanto me lembrava. Eu estava indo para uma viagem que era só para mim. Sem obrigações, sem babá, sem drama familiar. Só eu, a praia e o que quer que eu decidisse que queria fazer. Quando o avião pousou na pequena ilha tropical, senti um peso sair dos meus ombros.
A brisa quente que me recebeu quando saí do avião parecia sussurrar bem-vinda à liberdade. Fiz o check-in no meu resort, um lugar modesto, mas charmoso, bem na praia. Enquanto desempacotava, a curiosidade tomou conta de mim e liguei meu telefone. Instantaneamente, ele explodiu com notificações. Centenas de mensagens de texto, chamadas perdidas e mensagens de voz inundaram a tela. Com uma mistura de diversão e apreensão, passei por algumas das mensagens. Como você pôde fazer isso conosco? Mamãe, você arruinou tudo. Catarina, você é tão egoísta, Isabel. Papai, não pude deixar de sorrir. Pela primeira vez, eu tinha escolhido a mim mesma em vez das demandas deles. Desliguei o telefone novamente e o joguei no cofre do hotel. Pelos próximos 7 dias, eu estava fora de alcance. E que semana foi aquela? Fiquei deitada na praia, li livros sem interrupções, fiz snorkel e até tentei surfar. Conversei com outros turistas, saí em alguns encontros casuais e fiquei acordada até tarde da noite. Sem horários, sem responsabilidades, sem crianças gritando. Só eu e o ritmo das ondas. Rápido demais, chegou a hora de voltar para casa. Voltei para meu apartamento bronzeada, descansada e mais centrada do que me sentia em anos. Mas o mundo real estava esperando para invadir minha nova paz. No dia seguinte, houve uma batida forte na minha porta. Abri para encontrar mamãe e Catarina, rostos vermelhos de raiva. Como você ousa? Mamãe gritou, invadindo sem convite. Você tem alguma ideia do que fez? Catarina não ficou muito atrás. Você arruinou nossas férias inteiras. Os meninos ficaram arrasados. Elas começaram a falar ao mesmo tempo, suas vozes se sobrepondo enquanto lançavam acusações e insultos. Eu era egoísta, ingrata, uma filha e irmã terrível. Eu devia a eles pela passagem que tinham comprado, pelas férias arruinadas, pelo cuidado infantil que eu não forneci. Deixei que elas desabafassem por alguns minutos, suas palavras passando por mim sem grudar. Então, calma mas firmemente, falei, chega. Não devo nada a vocês. Nem dinheiro, nem cuidado infantil, nem meu tempo. Sou adulta e posso fazer minhas próprias escolhas. Mamãe abriu a boca para argumentar, mas levantei a mão. Não vou discutir isso mais. Por favor, saiam. Quando estiverem prontas para me tratar com respeito e ter uma conversa calma, podemos conversar. Até lá, acho melhor não nos comunicarmos. Elas me encararam, chocadas em silêncio. Então, com mais algumas palavras escolhidas, saíram tempestuosamente. Quando a porta bateu atrás delas, soltei um longo suspiro. Não foi fácil, mas parecia certo. Nas semanas seguintes, fiz algumas grandes mudanças. Encontrei um novo apartamento em uma parte diferente da cidade e me mudei sem contar meu novo endereço para minha família. Me joguei no trabalho e comecei alguns novos hobbies, pintura, yoga, até comecei a aprender um novo idioma. Nem sempre foi fácil. Houve momentos de dúvida, momentos de culpa. Mas cada vez que eu chegava em casa no meu apartamento tranquilo, cada vez que fazia planos sem me preocupar com obrigações de babá, cada vez que perseguia um novo interesse só porque eu queria, eu sabia que tinha feito a escolha certa. Não sei o que o futuro reserva. Talvez um dia minha família e eu encontremos uma maneira de ter um relacionamento saudável. Talvez não. Mas sei disso, e enfrentarei o que vier nos meus próprios termos, de pé e sem me desculpar pela vida que escolhi para mim mesma. Os meses se passaram, e gradualmente estabeleci uma nova rotina. Meu trabalho na empresa de marketing estava indo bem, eu tinha sido promovida recentemente e estava liderando meus próprios projetos. Nos fins de semana, explorava a cidade, visitava galerias de arte, ia a shows e conhecia novas pessoas. Uma noite de sábado, enquanto jantava com alguns amigos em um restaurante novo, meu telefone vibrou. Era uma mensagem da Catarina. Hesitei antes de abrir, mas a curiosidade venceu. Belinha, sei que as coisas não têm sido fáceis entre nós, mas é aniversário da mamãe no próximo fim de semana. Ela gostaria muito que você viesse. Por favor, pense nisso. Encarei a mensagem por um longo tempo, sentimentos conflitantes se agitando dentro de mim. Parte de mim queria ignorar, continuar vivendo minha vida sem o drama familiar. Mas outra parte, talvez fosse hora de tentar construir pontes.
Depois de alguns dias pensando, respondi: ok, estarei lá. Mas com algumas condições. No dia do aniversário, parei na frente da casa dos meus pais, respirei fundo e toquei a campainha. Mamãe abriu a porta, seus olhos se arregalando de surpresa. Isabel, você veio. Entrei, minha postura ereta, determinada a manter minhas fronteiras. Feliz aniversário, mãe. A festa foi estranha. Tensa. Todos pareciam estar pisando em ovos ao meu redor, incertos sobre como agir. Os gêmeos, agora com quase 9 anos, me olhavam com uma mistura de curiosidade e cautela. Finalmente, quando a maioria dos convidados tinha ido embora, mamãe se aproximou de mim. Isabel, ela começou, hesitante, nós sentimos sua falta. Olhei para ela, vendo pela primeira vez as rugas de preocupação em seu rosto, o cabelo grisalho que não estava lá antes. Eu também sinto falta de vocês, admiti suavemente. Mas as coisas não podem voltar a ser como eram antes. Ela assentiu lentamente. Eu sei. Nós entendemos agora que cometemos erros. Que não fomos justos com você. Foi a coisa mais próxima de um pedido de desculpas que eu já tinha ouvido dela. Obrigada por dizer isso, respondi. Significa muito para mim. Naquela noite, enquanto me preparava para ir embora, papai me puxou de lado. Filha, ele disse, sua voz rouca, estou orgulhoso de você. Do que você conquistou por conta própria. Eu sinto muito que não vimos antes o quão incrível você é. Senti lágrimas se formando em meus olhos, mas assegurei. Obrigada, pai. Nos meses seguintes, começamos a reconstruir nosso relacionamento. Lentamente, cautelosamente. Havia ainda momentos difíceis, velhos hábitos que precisavam ser quebrados. Mas havia também momentos de verdadeira conexão, de entendimento mútuo crescente. Catarina e eu tivemos longas conversas, às vezes dolorosas, mas necessárias. Ela começou a entender o peso que tinha colocado sobre meus ombros todos esses anos. E eu, por minha vez, comecei a ver os desafios e inseguranças que ela enfrentava. Um dia, quase um ano depois da festa de aniversário da mamãe, recebi um convite para um almoço de domingo. Hesitei, mas decidi ir. Quando cheguei, fiquei surpresa ao ver que não era o caos usual. A mesa estava arrumada elegantemente, e todos estavam vestidos com esmero. O que está acontecendo? Perguntei, confusa. Mamãe sorriu, um pouco nervosa. Bem, queríamos fazer algo especial. Para comemorar. Comemorar o quê? Você, Catarina disse suavemente. Suas conquistas, sua força. Nós queríamos mostrar o quanto apreciamos você. Fiquei sem palavras. Olhei ao redor da mesa, vendo os rostos de minha família. Havia arrependimento ali, sim, mas também amor, orgulho e, acima de tudo, respeito. Naquele momento, senti algo mudar dentro de mim. O ressentimento que eu tinha carregado por tanto tempo começou a derreter. Obrigada, eu disse, minha voz embargada. Isso significa muito para mim. O almoço foi bom. Realmente bom. Conversamos, rimos e, pela primeira vez em anos, me senti verdadeiramente parte da família. Quando estava indo embora, Catarina me abraçou forte. Eu te amo, maninha, ela sussurrou. Desculpe por tudo. Retribuí o abraço, sentindo as últimas barreiras caírem. Eu também te amo, Cata. Dirigi de volta para casa naquela noite, refletindo sobre a jornada que tinha me trazido até aqui. Não foi fácil. Houve dor, lágrimas e momentos em que pensei que tinha perdido minha família para sempre. Mas aqui estávamos nós, reconstruindo, crescendo, aprendendo a nos amar e respeitar como adultos. Não era perfeito, ainda tínhamos nossos momentos de tensão e desentendimentos. Mas era real, era honesto, e era nosso. Entrei no meu apartamento, olhando ao redor para a vida que tinha construído para mim mesma. As paredes decoradas com minhas próprias pinturas, os livros que tinha lido, os souvenirs das viagens que fiz sozinha. Tudo isso era um testemunho da minha jornada. Peguei uma foto recente da minha família, tirada naquele almoço de domingo, e coloquei-a na estante. Pela primeira vez, não senti uma pontada de ressentimento ao olhar para ela.
Em vez disso, senti esperança. Eu tinha aprendido a me colocar em primeiro lugar, a estabelecer limites saudáveis, a exigir respeito. E, no processo, tinha ensinado minha família a me ver, realmente me ver, pela primeira vez. O futuro ainda era incerto, é claro. Sempre seria. Mas agora eu sabia que podia enfrentá-lo de cabeça erguida, forte em quem eu era e no que tinha conquistado. Deitei-me na cama naquela noite, um sorriso nos lábios. Amanhã seria um novo dia, com novos desafios e oportunidades. E eu estava pronta para enfrentá-los, nos meus próprios termos. Porque agora eu sabia quem eu era. Não era mais a Belinha invisível, a babá de plantão, a filha esquecida. Eu era Isabel, forte, independente, finalmente, verdadeiramente livre. Fim da história.